como o assunto hoje é só criança, eu queria pedir licença para o pastor e convidar todos vocês, que a partir de agora, nós seremos todos crianças. Amém? Amém, crianças? Amém. Vocês viram a diferença? Como o amém de criança é diferente? Então, tia Karen, já que nós estamos aqui com muitas crianças, nós podemos cantar um hino de criança. Amém, crianças? Amém. Então, vamos todos ficar em pé e nós vamos cantar um hino de criança. Tia Karen, que crianças tímidas. Meu Deus! Mas o abraço é bom. Eu vou te falar, o meu lado abraça, ó. O teu eu achei meio fraco, mas... Olha, eu abracei o meu lado e abracei o seu lado. E eu posso garantir que os dos dois lados, ó, são muito bons. Mas estão tímidos demais. As crianças são maravilhosas. Vamos ver se eles conseguem desinibir mais um pouquinho? Mais um, né? Crianças, vamos lá? Sim? Dois, três, quatro.
pouquinho. Mas quando a gente fala 1, 2, 3, 4, vai bem, mas um 4, 3, 2, 1. E a direita e a esquerda? Mas ainda bem, tia Karen, que são crianças, né? Quando crescer, a gente aprende o que é direita, o que é esquerda, né? Mas está melhorando. Vamos ver agora o último, vamos lá. Olha, eles estão alegres, tia Karen. Pode sentar. Podem sentar. Sabe, crianças, toda vez que eu venho para o SEAME, eu trago uma criança comigo. Toda vez que eu falo, vamos para o SEAME, ele fala, eu também vou. Sabe quem é? Esse daqui, ó, é o Múcio. Como que é o nome dele, crianças? Múcio, muito bem. E o Múcio, quando vocês olham para o Múcio, vocês vão falar assim para mim, o Múcio, ele é uma criança igual a qualquer uma outra que nós temos aqui em Poços de Caldas, não é mesmo? Eu tenho lá em casa, tem na minha rua, tem aqui em Poços de Caldas, está cheio de crianças iguais ao Múcio. Só que não. O Múcio tem um problema muito grave. O Múcio passa muita fome. Ele tem uma fome. Todo dia que o Múcio amanhece, ele é muito pobre, não tem o que comer, ele só tem uma roupinha. Amanhece o dia, ele põe a roupinha dele, pega a tigelinha dele e sai perambulando pelas ruas da cidade, esperando que alguém dê um pouquinho de alimento para ele, porque ele não tem nada para comer. E ele começa a perambular pela cidade. E ele vê as pessoas comendo, só que ninguém dá nada para ele. Sabe, criança, às vezes o Múcio tem muita dor de cabeça, porque ele não tem nada para comer. A cabeça dele dói muito, muito mesmo. Às vezes, de tanta fome que o Múcio tem,
a vista dele começa a ficar toda escura. Ele não consegue nem enxergar o caminho que ele tem que andar. Coitado do Múcio, não é, crianças? Sim ou não? E à noite ele chora de fome, porque ele não consegue comer nada. Sabe, ele vê as famílias todas comendo, mas ninguém dá nada para ele. Às vezes, as pessoas olham para ele e tiram a vista, não querem nem olhar. E o Múcio pensa assim, puxa, não tem saída para mim, eu estou escravo dessa situação. Ninguém me dá nada para comer, eu estou ficando cada dia mais fraco, mais fraco, mais fraco. Sabe, criança, às vezes, as perninhas do Múcio ficam fracas, e ele tem que usar uma muleta para poder andar. Coitado do Múcio, não é? Que criança mais fraca, não é mesmo? Sabe, crianças, vocês sabem o que significa Múcio? Alguém sabe me falar? Ninguém sabe? Múcio significa muitos. E o Múcio, ele está representando muitas crianças que estão perambulando pela cidade, querendo alimento espiritual. E ninguém dá nada. A gente olha e prefere nem olhar. A gente tira a vista, como se aquele não fosse um problema nosso. Muitas vezes a gente olha e fala, olha, para isso aí não tem nem jeito, isso aí é só a morte. Não é mesmo? Porque a gente acha que não é um problema nosso. E os Múcios estão perambulando pela cidade, procurando salvação. E nós aqui temos tanto alimento, e não damos nada para eles. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje isso vai mudar. Amém, crianças? Porque aqui nós temos muitos valentes de Davi. Todo mundo conhece, não conhece a história dos valentes de Davi, que está lá no livro de Crônicas? Que aqueles 3 valentes de Davi. Davi só suspirou que queria comer, tomar da água que estava lá na entrada da cidade. E aqueles 3 valentes de Davi prontamente foram lá buscar, arriscando a própria vida, porque eles poderiam morrer? Sim, poderiam morrer. Eles iam passar num campo inimigo. Mas eles preferiam arriscar a vida e cumprir um desejo de Davi. Será que nesta noite nós temos aqui valentes de Davi que estão dispostos a pagar o preço para cumprir o ID do Senhor Jesus? Diga amém em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. E a minha felicidade é tamanha, porque eu vi até um vereador cantando aqui, batendo palma. Cantou tudo errado, mas tudo bem. Vereador, você vai aprender, vereador. Você vai aprender. Muito bom ter você aqui, Pedrinho. Que Deus te abençoe. E sabe por que eu fiquei contente que a igreja está cheia, irmãos? Porque é a igreja que se incomoda com a salvação das crianças. Porque tem muitos lugares que ninguém se incomoda. Ah, são só crianças. Quando elas crescerem, né? Vamos deixar as crianças brincando lá embaixo, lá fora, correndo, não é mesmo? Quando elas crescerem, aí elas tomam uma decisão. Quando elas resolverem se batizar, quando elas começarem a ler a Bíblia, quem sabe aí a gente começa a cuidar dessa parte. Por enquanto são crianças, vamos deixar que elas brinquem. Amém? Só que o diabo espera que elas cresçam, irmãos. Não, o diabo não espera que elas cresçam. O diabo quer tragá-las a qualquer preço. E eu vou falar para vocês por que nós precisamos evangelizar as crianças. Porque a Bíblia manda que nós evangelizemos as crianças. Lá em Marcos 16 e 15 diz assim: ide, pregai o evangelho a toda. A criança é um ser criado por Deus, sim ou não? Então, ela precisa ser evangelizada. Em Marcos 10 e 14, deixai vir a mim os adultos, e não os impeçais, é isso que está aqui? Não, deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. João 21 e 15, apacenta os meus cordeiros, é o filhote que é para apacentar. Mateus 18 e 14, não é vontade de vosso Pai que está no céu que um destes pequeninos se perca. Então, ele corre o risco de se perder. Mas não é a vontade do nosso Pai que está no céu. Provérbios 22 e 6 foi a nossa leitura oficial do culto. Instrui o menino no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer,
não se desviará dele. E Marcos 18:10 diz assim: vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos. O que é desprezar? Hein? Alguém sabe me falar? Pode falar, criança. A criança pode errar. O que é desprezar? Abandonar? Deixar para lá? É pior do que isso, é ignorar. E a Bíblia diz que a gente não pode ignorar os pequeninos. Quando você fica de mal com uma pessoa, você olha para ela e vira a cara assim, como se aquela pessoa não existe para você. E é o que a gente não pode fazer aqui. A gente não pode desprezar as crianças. A Bíblia diz que nós não podemos desprezar as crianças. Mas a Bíblia também diz que a criança precisa de salvação. Então, ela é pecadora. No Salmo 51:5 diz assim: no pecado me concebeu a minha mãe. Romanos 5:12, a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No Salmo 58:3 diz que o coração do homem é mau desde a meninice. Mas graças a Deus também que a Bíblia diz que a criança pode, precisa e deve ser salva. Mateus 18:6 diz: destes pequeninos que creem em mim. O que é crer? Acreditar, ter fé. Se a criança pode ter fé, ela pode ser salva. Sim ou não? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Em Mateus 18:3, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de maneira alguma entrarei no reino dos céus. Nós temos que voltar a ser meninos para entrar no céu. Então, a criança está na hora exata de receber a salvação. Amém? Em Mateus 18:14, não é vontade de vosso Pai que está no céu que um desses pequeninos se percam. Então, eu quero deixar aqui para você o que mais importante de tudo que eu vou falar hoje e amanhã. É isso daqui, e eu vou querer que todo mundo aprenda uma frase. O coração da criança é de quem chegar primeiro. Vamos todo mundo junto, crianças? 1, 2, 3. E seremos nós em nome de Jesus. Porque se nós chegarmos depois disso, o estrago vai ser grande. Então, nós precisamos chegar primeiro do que o nosso inimigo. Quanto vale a vida de uma criança? Qual é o valor da vida de uma criança? Alguém pode me falar? E você vai me responder: depende para quem. Vamos começar pelos pais. Qual é o valor da vida de uma criança para os pais? Alguém pode me falar? Não existe, né? Não dá para você colocar preço. A coisa é tão cara, tem tanto valor, que não tem preço. Tem preço? Os pais são capazes de qualquer coisa pelos seus filhos, não é mesmo? O governo, irmão, investe milhões e milhões na educação das crianças. Por quê? Porque ele também valoriza as crianças. E o inimigo das nossas almas, irmãos? A criança tem valor para ele, sim ou não? Ele investe nas crianças, sim ou não? Muito, irmãos. Ultimamente o diabo está endemoniado contra as crianças. Olha, todas as flechas do inferno estão voltadas para as nossas crianças. Eu não sei aqui, no estado de vocês, na cidade de vocês, mas em São Paulo, o diabo está endemoniado. E é uma coisa enlouquecedora. Tudo que vocês podem imaginar e mais um pouco acontece naquela cidade. Obra do inimigo. Então, nós precisamos cuidar das nossas crianças. Para a igreja, tem valor a criança, irmãos? A igreja investe? Algumas, né? Para Deus, irmãos, tem valor a vida de uma criança? Ele investe alguma coisa? Sim ou não? Qual foi o investimento que Deus fez? Ele mandou o filho dele morrer numa cruz para salvar também as crianças. O sangue que foi derramado na cruz por mim e por você foi também derramado pelas nossas crianças. Elas precisam
saber disso. Elas precisam saber que Jesus as ama, que Ele veio salvá-las também. Amém? Então, nós precisamos cuidar das nossas crianças. Mas sabe, irmãos, lá em casa, a gente tem uma babá, que a gente acha que é uma babá quase perfeita, não é mesmo? A criança mal acorda de manhã, a mamãe pega a mamadeira, dá na mão da criança e já liga a babazinha lá. E dá graças a Deus que inventaram a televisão. Porque pelo menos a criança está paradinha ali na frente, não está correndo, não está quebrando nada, não está desarrumando a casa, não está sujando a roupa, está bem quietinha ali. E o que ela está vendo? Ah, não sei. Que influência será que a televisão traz para o teu filho? Ah, não sei. Sabe, meu filho, às vezes ele fala umas coisas que eu não sei de onde que ele tira. De onde que vai ser, irmão? Ah, mas ele fala umas coisas que eu nunca falei dentro de casa. Mas a babá fala. A babá fala tudo. A babá não tem filtro. A babá está pouco se preocupando com a educação, com o crescimento, com tudo do seu filho. Ela quer ibope, ela quer audiência. O que acontece com o seu filho não é importante para ela. O importante é que ele está lá, sentado, vendo. E nós, onde ficamos nisso tudo? Vamos deixar lá? Como será que está a saúde dessa criança? Que fica o dia inteiro sentada, comendo, porque só fica comendo, não é mesmo? Como é que está a saúde dessa criança? Está boa? Com certeza, pode até estar boa, daqui a pouco vai ficar ruim. Ele vai ficar gordo, porque criança que não corre, que não pula, vai engordar. Só comendo, sim ou não? Sim. O intelectual dessa criança está desenvolvendo bem? Não. Porque ela não precisa pensar, vem tudo pronto. Quando ela pensa, vai pensar, já aconteceu. Não precisa pensar. Né? Vai ficando abobalhado, né? Não precisa pensar. O emocional dessa criança, como é que fica? A adrenalina dessa criança vai do 0 ao 100% em frações de segundos. O emocional dela oscila, não é mesmo? Aquela criança ela vai ficar precocemente adulta, porque tudo que aquela babá passa para ela, a criança é uma esponjinha. Ela vai sugando tudo. Vai sugando tudo. Mas a babá tem domínio total. Você pensa que ele vai querer comer a sua comida? Não, ele quer comer os McDonald's salgadinho que tem lá, na babá. Não é mesmo? Aquela roupinha que você comprou, não quer. Ele quer do super-herói dele. O tênis, ele põe no pé do super-herói, nunca mais ele quer tirar. Está cheirando a queijo podre, mas ele não quer tirar. Ele quer a roupa dos super-heróis. Quem tem criança em casa vai entender o que eu vou falar agora. Até a fala da criança, as palavras, as frases dela, é igual da televisão. Sim ou não? Aí, de repente, a criança fica muito corajosa. Começa a dar golpe em todo mundo. Porque ela está imitando o herói. Ou, de repente, ela está com medo, muito medo. Você está dormindo, a criança vai para a tua cama e fala: mãe, tem um monstro debaixo da minha cama. Quem falou de monstro para o seu filho? Foi você? Não. Então, tudo isso é a babá que está fazendo na cabeça do seu filho. E nós estamos aqui sentados, aguardando o que vai acontecer quando ela crescer. Não é mesmo? Só que aí, olha, as coisas já andaram muito. Os seus padrões, você fala uma vez perdida, mas os padrões da babá, ela repete várias vezes, e aquilo vai ficando na mente da criança. Quando você for falar, aquilo já está infiltrado nela. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Porque como é que está a vida espiritual dessa criança? Tem alguma coisa de espiritual? Infelizmente, não. Nada. E o pior, que quando chega no final do dia, a mamãe e o papai que passaram o dia fora, chegam em casa e se juntam aos seus filhos e sentam na frente da televisão. E vamos assistir a novela.
aquilo que veio diretamente dos quintos dos infernos, que não tem nada que sirva para você nem para a sua família. Tudo de ruim que você pode imaginar tem naquilo. E quando você pensa, nossa, essa foi a pior de todas, aí vem uma pior ainda. Eles conseguem se superar, de tão ruim que é. E o meu desespero é a inércia, é que os pais se permitem a isso. E cada dia que passa, a reação está menor e menor a cada dia que passa. Eu estava dando uma aula e um pai falou para mim, Marta, mas acontece o seguinte, que eu trabalho. E amanhã, essa novela é o assunto do meu trabalho. Parabéns, pai. Parabéns, mãe. E a sua família fica onde? Como é que fica a sua família? Para Jesus não tem tempo nessa casa. Mas nessa igreja aqui tem. Eu louvo a Deus por isso. Porque ela está lotada. E nós temos muito o que falar para vocês. Então, a família é um presente que Deus dá para vocês. E a responsabilidade é toda de vocês. Nós podemos ajudar? Sim, podemos. A igreja do Senhor pode ajudar? Sim, pode. Nós devemos ajudar. Qual é o papel da igreja na evangelização das crianças? Sabe, o mundo hoje, irmãos, está muito, muito ruim. E as nossas crianças só estão correndo muito risco. É um risco, irmão, sem tamanho. Por quê? Porque a nossa nação está doente. Muito doente. E as nossas crianças correm sério risco. Não existe lugar seguro para você ter as suas crianças. Infelizmente, a escola hoje não é um lugar seguro para você mandar os seus filhos. Eu creio que todo mundo aqui viu o que aconteceu lá em São Paulo, na cidade de Suzano, dentro da escola. Um lugar que a gente tinha como seguro. Hoje não é mais seguro. As escolas estão cheias de morte, cheias de pedofilia, cheias de droga, ideologia de gênero. Tudo isso tem nas nossas escolas. Não é mais um lugar seguro para a gente mandar as nossas crianças. Mas, irmãos, chegou o tempo de nós abrirmos as nossas portas e dizer para o mundo qual é o papel da igreja com as crianças. Chega, irmão, a gente gastar o tempo que a gente gasta dentro da igreja com brincadeiras com criança. A criança cresce muito rápido e vai embora para o mundo, porque não aprendeu nada aqui. Nós precisamos cuidar das nossas crianças. A nossa nação está afundando cada vez mais em valores e em padrões. E nós estamos assistindo de braço cruzado. Papai e mamãe, preste bem atenção no que eu vou lhe falar agora. Você é responsável pelo seu filho. Papai e mamãe, o Senhor lhe deu família. E como é que você está fazendo com ela? A responsabilidade é sua. Você é o sacerdote da sua casa. E nós oramos incessantemente. Quantos anos nós estamos orando? Senhor, sara a nossa terra. Senhor, sara a nossa terra. E eu acho que chegou o tempo. O Senhor está ouvindo o nosso clamor. Nós estamos vendo muitas mudanças acontecerem. E eu tenho certeza que isso é resultado das nossas orações. Porque existe um povo que clama. Mas nós precisamos cuidar das nossas crianças. Muito, mas é muito mesmo. Porque, irmãos, as instituições estão falindo. As instituições estão falindo. As escolas estão um verdadeiro caos. A saúde está na UTI. A segurança pública nunca foi tão insegura. Mas tem uma instituição que cresce. Tem uma instituição que é abençoada. É a igreja do Senhor. E essa não falha. Essa não erra. Essa é a instituição que nós temos que estar, que nós temos que cuidar e que nós temos que trazer as nossas crianças. Todo mundo aqui, tenho certeza, que conhece a história de Joás. Eu conto essa história para as crianças e conto. Era uma vez uma rainha muito malvada, chamada Atália. Essa rainha era casada com o rei Jorão. Ele morreu. E aí, o seu filho subiu para o trono. E ela continuou rainha. Mas, de repente, o seu filho morreu também. E sabe o que ela fez, aquela rainha má? Ela ia perder o trono. Mas ela não podia perder o trono.
Ela falou, eu não posso perder o trono. E sabe o que ela fez? Começou a matar os príncipes e as princesas que poderiam chegar ao trono. Começou a matar toda a linhagem real para ela ficar no poder. Ela tinha feito um casamento, irmãos. O casamento da rainha Atália foi um casamento arranjado, um casamento político. Judá já achava que com aquele casamento eles iam unir os reinos do sul e do norte. Isso, o povo de Deus, irmãos, não pode colocar a sua esperança numa aliança política, num plano político, num projeto político. A nossa esperança está na mão do Senhor. A nossa esperança está na mão do Senhor. Mas aquela rainha fez isso. E agora ela começou a matar toda a linhagem real. E o que aconteceu? Ela começou a matar a sua própria família, os seus netos. Olha o preço do poder na cabeça dessa rainha malvada. Apenas uma mulher malvada estava mudando toda a história. E começou a matar todo mundo. Mas, irmãos, uma mulher com coração generoso, uma mulher dirigida por Deus, a Jeozeba, que era meia-irmã do rei que tinha morrido, Acasias. O que ela fez? Ela era casada com o sumo sacerdote. É a única vez na Bíblia que aparece uma princesa casada com o sumo sacerdote. E você me pergunta, que coisa, né? Como que isso? Não tinha um príncipe para casar com essa princesa? Mas Deus tem os planos dele. Deus tem os planos dele. Você aí, meu irmão, que fala, eu sou casado com essa princesa, eu não entendo porque essa princesa que fala tanto. Não é mesmo? Deus tem plano com essa princesa que está do seu lado. Esse casamento tem planos de Deus no seu casamento. Você aí, princesa, que olha aí para o seu príncipe e fala, como eu casei e ele ficou assim, gordo, barrigudo, careca. Cuide do seu gordo, do seu barrigudo, do seu careca, que é plano de Deus. Juntos vocês vão fazer muitas coisas para o Senhor. E assim foi o casamento daquela princesa com o sumo sacerdote. Com ela não ia acontecer nada. Ela estava guardada no templo. Ela era da linhagem real, mas ela já estava fora porque ela tinha casado com o sumo sacerdote. Quando ela soube que a rainha estava mandando matar toda a linhagem real, o que ela fez? Ela foi lá e pegou Joás, que era um bebê. A Bíblia diz que pegou escondido. Ela sequestrou o bebê e levou, sabe para onde? Para o templo. Lá, ele estava guardado. A rainha má não conseguia entrar lá. A rainha não chegava lá. A maldade não chegava lá. E Joás ficou escondido no templo. E a rainha ficou reinando. Imagina o reinado dessa rainha. Deve ser uma coisa dolorosa, sofrida, cheia de tristeza, cheia de sofrimento, não é mesmo? E o tempo foi passando. E a história, irmãos, se repete nos nossos tempos. A rainha má, irmãos, está aqui rondando as nossas crianças, rondando a nossa igreja, com outros nomes. Pedofilia, né? Com outros nomes, ideologia de gênero, confundindo a cabeça das nossas crianças com drogas. E isso aconteceu também no tempo de Joás. E Joás estava guardado no templo. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Até que um dia que o sacerdote chamou o comandante do exército, chamou todo mundo lá e falou, olha, eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Com certeza, aquele comandante, aquela guarda, devia ser homens tristes, porque eles mataram a própria linhagem de todo o reino deles. Foram obrigados a fazer isso por conta da rainha. Quando eles entraram no templo, o sumo sacerdote falou, eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Foi lá e trouxe Joás, depois de 6 anos, ele já estava com 7 anos, e falou, há um rei em Israel. E com certeza eles se prostraram. Isso vai acontecer, irmãos, quando nós colocarmos o nosso Joás lá e nós vamos falar a um rei poderoso, a um rei diferente.
E com certeza eles vão se prostrar. Mas não é diante de Joás, é diante do Deus de Joás. Esse que é o importante, irmão. Traga o seu Joás para a igreja. Guarde o seu Joás aqui no templo. Vocês imaginaram quando o seu Joás for para lá? Joás estava sendo preparado para ser rei. Você está preparando o seu Joás? Porque com certeza, você preparando o seu Joás, nós estamos preparando os próximos governantes. Você está preparando o seu Joás? Ele pode ser o futuro pastor dessa igreja. O seu Joás pode ser o futuro prefeito da cidade. O seu Joás pode ser governador, pode ser o presidente da república. E louvo a Deus que seja, porque ele tem que ser preparado no templo. Se ele estiver sendo preparado no templo, nós vamos ter sucesso com o nosso Joás. Vocês já imaginaram, quando você chegar lá com o seu Joás, e falar, mas que Joás é esse? Que não gosta de droga? Que Joás é esse? Que não tem a cabeça confundida? Eu não sei se eu sou homem, se eu sou mulher. Que Joás é esse? Que não, menina que gosta de menina? Ninguém vai entender, porque o Joás foi preparado de uma maneira diferente, com base na Bíblia. E esse é o papel da igreja. Nós estamos preparando o nosso Joás. Papai, mamãe, irmão, irmã, você foi chamado. Escute o chamado do Senhor para você guardar o Joás aqui no templo. Não existe lugar mais seguro para você trazer o seu Joás do que a igreja do Senhor. Ainda não. O que a igreja pode fazer? Você vai falar, mas eu não trabalho com criança. Mas você está aqui na igreja e você pode ajudar. A primeira coisa que a igreja faz é receber a criança. Não tem ninguém do departamento infantil ali na porta recebendo a criança. Somos nós, igreja do Senhor, que recebemos a criança. E ela entra, irmão, ela nunca entrou numa igreja evangélica. E aí ela senta aí do seu lado. E aí ela fica sentadinha ali. E o culto começa. Não é mesmo? Aí quando o culto começa, canta o primeiro hino, no segundo hino, ela olha para a mãe e fala, isso aqui vai demorar? Não é assim que ela faz? Aí você que está do lado, olha para a criança e fala, psiu, fica quietinha. Ela fica mais uma vez quietinha. E o culto continua. O culto continua. Cantamos mais hino, canta coral, canta mocidade, canta. Aí o pastor começa a pregar. A criança já está no seu limite. Ela já não aguenta mais. Ela olha para a mãe e fala, isso aqui vai demorar? Eu estou com sono, eu estou com fome, eu quero dormir, eu quero fazer xixi, eu quero sair daqui. Aí você olha para a mãe e fala, mãe, faz essa criança ficar quieta que eu vim aqui assistir o culto. Fica quieto, menino. Essa criança, domingo que vem, vai voltar na igreja, irmãos? Nunca mais. Eu não quero voltar naquela igreja que aquele homem briga comigo, que aquela mulher brigou comigo. Mas a igreja que recebe bem a criança, irmãos, a criança sentou ali do seu lado, começou o culto. No segundo hino fala, mãe, isso aqui vai demorar? Você fala, não vai não. Canta aqui comigo, ó. Eu não conheço essa música. No instantinho você aprende, você é inteligente. E você divide a sua harpa com a criança. Ela vai ficar feliz. E vai ficar mais feliz ainda se ela não souber ler e achar que está te enganando. Ela vai ficar feliz. E você já está começando a fazer uma amizade com aquela criança. E o culto continua. Aí lá, quando a criança já não aguenta mais que quer sair dali, você fala, olha, aqui nós temos um lugar preparado para as crianças. Eu vou te levar lá. Se você não gostar, eu trago você de volta. E você leva a criança lá na sala das crianças. Ela vai chegar numa sala preparada para a criança, cheia de criança, uma tia que é só sorriso. Se ela vai ficar lá, sim ou não? Sim. Domingo que vem ela vai voltar? Vai. E você recebeu bem aquela criança, você que é a igreja do Senhor. Amém? A segunda coisa que a igreja pode fazer, primeiro é receber. A segunda coisa, a igreja pode orar pelas crianças. Você vai no culto de oração, você vê todo mundo orando por todo mundo. Ora pelo pastor, pela obra missionária, ora pelos eventos da igreja, ora pelo coral, pela orquestra, ora. Mas dificilmente você escuta alguém orando pelo departamento infantil. Dificilmente você escuta alguém orando pela salvação das crianças. Igreja do Senhor, orem pelas crianças. Amém? Porque quando você ora, o Senhor liberta as crianças do pecado. Outra coisa que a gente pode fazer é apacentar as crianças.
que é apacentar? Alguém sabe me falar? Cuidar, alimentar, proteger, agasalhar, não é isso? Mas sabe, irmãos, tem igreja que os adultos só olham para as crianças para dar bronca. Não senta aí, não pisa aí, não entra aí. Não é assim? Sai daqui que aqui não é lugar de criança. Aqui é conversa de adulto, criança aqui não participa. Isso é apacentar? Não. Apacentar também é ensinar. É cuidar com carinho, com amor. E a igreja do Senhor pode bem fazer isso. Amém? Porque quando você cuida, apacenta a criança, você está poupando aquela vida do pecado. Amém? E outra coisa, a criança deve ter prioridades na igreja. Lá na sua igreja, não sei onde é a sua igreja, quando chega um grupo de visitantes, qual é o primeiro lugar que é sacrificado? Das crianças. Mexe com o círculo de oração. O que vai acontecer? Você começa a Terceira Guerra Mundial, talvez? Não é mesmo? É. Mas as crianças, irmãos, quando você fala, olha, dá esse lugar para os irmãos que chegam, eles são embora, alegres, satisfeitos, rindo, não sabem nem para onde que estão indo, mas vão. Porque criança é tudo de bom, irmãos. Criança é só alegria. Criança é tudo de bom.com.br. Não tem melhor do que criança. E eles vão embora. Tá certo isso, irmãos? Lá no Belém, quem conhece o Belém sabe que as crianças ficam aqui está o púlpito e aqui fica a mocidade. Tem os degrauzinhos e a gente coloca os bancos. Quando enche o púlpito de pastor, que não cabe mais, para que lado vocês acham que eles vão sentar? Da mocidade ou das crianças? Das crianças, acertaram. Muito bem, crianças, vocês são inteligentes. E aí começam a apertar as crianças. Criança é criança, irmãos. Criança é criança. Uma, ela fica quieta, duas já vira festa. Não é mesmo? E lá no Belém, as crianças não andam durante o culto. O culto começa às 7, quando é 8h20, nós cantamos e descemos para o culto infantil. Mas esse tempo as crianças não andam. Então, os pastores sentam e começam a apertar. Elas começam a conversar, começam a rir, começam a achar ruim, começam a ficar com calor. E começam a ficar mal comportadas. Aí os pastores acham ruim porque as crianças estão fazendo barulho. Aí brigam com as crianças. Aí, irmãos, eu chego para o pastor com muita educação, com muito carinho, falo, pastor, esse lugar aqui é das crianças. Se o senhor ficar bonzinho, a gente deixa o senhor ficar aqui. Tá? Elas têm prioridade. Porque elas custaram o mesmo preço. Elas custaram o mesmo preço que você. Amém? Não é porque elas não pagam dízimo que elas não têm prioridade. Elas têm prioridade, sim. Amém? Então, a igreja pode orar, pode receber, pode dar prioridade, pode poupar a vida dela. E nós podemos ter um departamento infantil, que nós vamos falar depois. Amém? Todo mundo entendeu qual é o papel da igreja no departamento infantil? Amém? E qual é o papel do pastor no departamento infantil? Alguém sabe me falar? O que faz o pastor? O pastor, irmãos, eu aprendi desde pequenininha que o pastor é aquela pessoa que Deus escolheu para nos ensinar o caminho do céu. Amém? Amém, é isso. Eu aprendi dessa maneira. Mas sabe, irmãos, eu uma vez fui chamar um pastor, se eu dar uma palavra para as crianças, ele fala, eu não sei pregar para criança. Sabe sim, pastor, o senhor prega todo domingo. Elas não estão aqui sentadas? O senhor não prega para elas também? Então, o senhor pode pregar para elas. Porque o senhor é o pastor delas também. E eu louvo a Deus por isso. Porque nós temos pastores que são também pastores das nossas crianças. Então, eu vou ler aqui com vocês. Que está lá em Marcos 10, vocês leem em casa, 10, de 13 a 16, quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele está indo morrer. Certo? Ele sabia, ninguém sabia, mas ele sabia que estava indo para a morte. No meio do caminho, chegou um grupo de crianças, com os pais, com tudo. Os discípulos começaram a atirar, não é mesmo? As crianças começaram a atirar as crianças. Se fosse um de nós, com certeza,
estava com amargura de morte, cansado, numa estrada, veio um grupo de tira essas crianças para lá. Com certeza qualquer um de nós faria isso, não é mesmo? Mas ele não. Ele disse, não as impeçais. Por quê? Porque ele ama as crianças. Ele abriu um lugar na agenda dele para estar com as crianças. Ele abriu um espaço no coração dele para ter as crianças com ele. A Bíblia diz que ele pegou a criança no colo. Ele ficou com as crianças. Ele demonstrou amor pelas crianças. Não as impeçais de vir até mim. Foi o que ele disse. Nós não podemos deixar. E as crianças eram trazidas. Os irmãos sabem o que quer dizer isso? A criança não veio, ela foi trazida. Então, papai e mamãe, as crianças são? Tem pai e mãe que falam, mas o meu filho tem 10 anos, eu não consigo levar ele mais para a igreja. Que raio de pai que você é? Que uma criança de 10, 12 anos te domina? É ruim, hein? Elas são trazidas para a casa do Senhor. Pastor, receba as crianças. Então, o pastor é o guia espiritual, é o nosso guia espiritual. Mas sabe, irmãos, tem departamento infantil, que o pastor caminha para com a igreja toda por aqui, e a tia com as crianças para o outro lado. A tia vai para a salinha das crianças, começa a dar aula dela, aí fala assim, mas tia, o pastor lá na igreja falou isso, e você está falando isso. O pastor fala lá, aqui eu falo aqui, está certo isso? Existe um muro, existe uma montanha entre o departamento infantil e o pastor. E vou dizer a vocês, se existe isso na sua igreja, o trabalho das crianças está fadado ao fracasso. Porque eu não conheço nada na igreja que possa prosperar sem a bênção do pastor. Porque o pastor é o nosso abençoador também. Nós precisamos estar debaixo da bênção do pastor. Não existe. Olha, nós somos o corpo de Cristo. Não existe um lado para lá e um lado para cá. O corpo é um só. Nós, departamento infantil, fazemos parte do corpo de Cristo. As crianças fazem parte do corpo de Cristo. Sim ou não? Pode ser a menor parte, eu digo sempre, pode ser a unha do dedinho do pé. Você já levou um pisão na unha do dedinho do pé? Dói ou não? Dói. Por quê? Porque faz parte do corpo. E assim são as crianças. Elas fazem parte do corpo de Cristo. Amém? Então, nós precisamos estar debaixo da bênção do pastor. Sabe o que você vai fazer? Você que trabalha com as crianças. Se tem esse muro, derruba esse muro. Se tem uma montanha, desfaça essa montanha. Faça uma ponte entre você e o seu pastor, para que você, o seu trabalho e as suas crianças sejam abençoadas. Amém? Então, remova tudo isso e seja abençoado pelo seu pastor. Amém? Nós precisamos da bênção do pastor na nossa vida. Amém? Qual é o papel da família? Falamos da igreja, falamos do pastor. E qual é o papel da família no departamento infantil e na salvação das crianças? Papai e mamãe, a responsabilidade é de vocês. Porque filho é bênção do Senhor. Quando você recebeu o seu filho, você recebeu bênção do Senhor. Amém? Mas sabe o que acontece? Tem muito papai e mamãe que acha muito difícil criar filho. Quem nunca ouviu o que eu vou falar agora? Olha, filho é uma coisa muito complicada. É a única coisa que a gente recebe que não vem com manual de uso. Alguém já ouviu falar isso? Filho não vem com manual, mas sabe, papai e mamãe, quando o Senhor te deu filhos, você já tinha o manual na sua mão. Aqui está o manual para você criar o seu filho. Tudo que você precisa para criar o seu filho está aqui. Se você usar esse manual, vai dar tudo certo. Mas se você pegar esse manual e deixar fechado lá na sua casa, não vai dar nada certo. Porque, mas eu levo meus filhos para a igreja. Mas os seus filhos assistem ao culto? Ou eles ficam lá fora brincando? Depois que eles crescerem, depois fica mais difícil. Mas sabe, tem papai e mamãe que vem para o culto. E quando vai embora, deixa Jesus ali na porta.
não leva lá para casa. Jesus fica na porta. Ele só encontra Jesus no próximo culto. Durante a semana, Jesus ficou aqui, não foi lá para casa. E se o culto não continuar lá na sua casa, não vai dar certo. Jesus precisa ir lá para a sua casa. Ele precisa, ele não pode ficar aqui na porta. A filha de Jairo, irmãos, estava muito, muito doente. E o médico disse, não tem mais jeito, ela vai morrer. Não tem nada que fazer. Aí falaram, olha, tem um homem que está por aí, que está chegando aqui, que ele pode curar sua filha. É Jesus. Jairo saiu correndo. Foi buscar quem, irmãos? Jesus, para levar para casa. E Lázaro foi. Quando chegou perto de Jesus, quando ele estava chegando perto de Jesus, chegou também uma mulher, todo mundo conhece essa história. Uma mulher que estava doente no fluxo de sangue. Há quanto tempo, irmãos? 12 anos. Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 anos. 2 gerações doentes. 2 gerações precisando de cura. Irmãos, o Senhor tem cura para a sua casa nesta noite. O Senhor tem cura para o seu lar nesta noite. As 2 gerações estavam doentes. A mulher e a menina. O que foi que Jesus fez? Curou primeiro a mulher. Papai e mamãe, hoje é dia de você ter um encontro com Deus. Papai e mamãe, hoje é dia de concerto com Deus. Primeiro tratou com a mulher. E depois foi cuidar da filha de Jairo. E Jairo estava muito desesperado. Vocês imaginam o desespero daquele pai? E aquela mulher atrapalhando tudo. Quando Jesus curou aquela mulher, com certeza ele falou, vamos logo, Jesus. E Jesus calmamente olhou, não temas, crê somente. É muito pouco para um pai desesperado. Não temas, crê somente. Mas assim mesmo, Jesus foi. Quando Jesus estava indo, chegou alguém e disse o que para ele? Sua filha já morreu. Não adianta mais, pode deixar para lá. Aí Jesus disse, não, ela está dormindo, vamos. E chegou lá. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, as carpideiras estavam já lá. Sabe o que é carpideira? Aquelas mulheres que eram contratadas para ficar chorando no enterro. Aquelas mulheres que significam morte, aquelas mulheres que significam luto, tristeza, dor, estava tudo lá dentro. E quando Jesus chegou na casa de Jairo, o que foi que ele fez? Colocou aquele tudo para fora, tirou tudo, manda tudo embora, manda tudo, limpa, irmão, a sua casa. Quando Jesus chega, irmão, ele quer limpeza na sua casa, tira tudo, manda tudo embora, a murmuração, a discussão, a discórdia, vamos fazer uma faxina do que não serve, e vamos deixar Jesus entrar na nossa casa. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, a menina estava na cama, morta, e Jesus foi lá e disse o quê? Talita cumi, menina, levanta. A menina abriu os olhos, olha lá, ela abriu os olhos e levantou. Porque Jesus foi para a casa de Jairo, o milagre aconteceu. Vamos levar Jesus para a nossa casa, irmãos, para o milagre acontecer na nossa casa. Jesus precisa estar dentro da nossa casa. Todo mundo conhece a história da viúva, do azeite da viúva. Aquela mulher ficou viúva. E o marido dela, que servia a Deus. A Bíblia diz bem isso. E aí o credor veio. Ela ficou viúva e endividada. O credor veio. E o que ele queria, irmãos? De pagamento? Porque o diabo, quando ele vem buscar, ele quer levar o que você tem de mais caro. Ele queria levar os filhos daquela mulher. E o que aconteceu? Ela correu para onde? Para o profeta. Porque ela tinha o exemplo do marido. E aí, irmãos, ela foi lá falar ao profeta, olha, o credor está lá e quer levar os meus filhos. Irmãos, chegou a hora do Senhor tratar com aquela mulher. Quem sabe chegou a hora do Senhor tratar com você? Não é mesmo? E aí, o que o profeta falou para ela? O que ele falou? O que você tem em casa? Ela falou, não tenho nada. Eu tenho um pouquinho de azeite. Não tenho nada na minha casa. Irmão, você tem um pouquinho de azeite lá na sua casa para o milagre acontecer? Ou não tem mais nada? Tem um bocadinho de azeite? Aí o milagre vai acontecer lá na sua casa. Aquela mulher tinha um pouquinho de azeite. O profeta disse para ela, olha, vai, pega os teus filhos, manda buscar vasos. Muito
muitos vasos na vizinhança. Você pode pedir vasos na vizinhança? Lá na tua vizinhança, você é conhecido como um homem crente, uma família de Deus? Ou é aquela família que fala, olha, dizem que é crente, mas olha como eles vivem. Aí você não pode pegar vaso. Mas se você pode pegar vaso, como aquela mulher, os filhos foram e trouxeram vasos. Vasos vazios. Porque vasos cheios não dá para fazer nada. Vazio de murmuração, de contenda, vazio de tudo. Para poder encher, para o milagre acontecer. Vamos encher a casa de vaso, muitos vasos, muitos vasos. Quando a casa encheu de vasos, o que o profeta falou? Agora, fecha a tua porta. Agora só você e a sua família. Você não vai chamar aquela irmã lá do pé da serra que ora, não. O pastor não vai lá na sua casa orar, não. Você e a sua família. Você é o sacerdote, papai. Você, mamãe, é a responsável pela sua família. Fecha a porta. Tudo que não serve está lá fora. Aqui dentro é lugar do milagre. A sua família precisa do milagre acontecer lá dentro da sua casa. Quando fechou a porta, aquela mulher começou, a mamãe começou a derramar o azeite. Mamãe, derrama azeite aí na vida dos seus filhos, mamãe. Derrama muito azeite, muito azeite. Sabe por quê, irmãos? Quando você está banhado de azeite, tudo que bate escorrega. Tudo de ruim que bate escorrega, não fica. Então, proteja a sua família com azeite lá do céu, para que o milagre aconteça lá na sua casa. Encha a sua família de azeite do céu. Amém? Papai e mamãe, o que a gente pode fazer dentro de casa para a gente ter o nosso azeite? Vamos continuar o culto na nossa casa? Vamos fazer o culto doméstico? Ixi, Marta, isso é coisa muito antiga. Antiga mesmo. Eu fui criada com culto doméstico. E louvo a Deus por isso. Fui criada na escola dominical, num círculo de oração. E aprendi de muito cedo, irmãos, a fazer o culto doméstico. Nós somos 6 irmãos, todos casados hoje. E todos nós fazemos o culto doméstico, cada um na sua casa. Porque assim nós aprendemos. E na minha casa, irmão, o culto doméstico não é o que fazem hoje, não. Porque papai e mamãe acham que ler a Bíblia e fazer uma oração curtinha, e aí dispensa a criança, vai para a escola, todo mundo vai trabalhar. Está feito isso? Não. Minha casa, o culto acontecia à noite. 6 filhos, mais papai e mamãe. À noite. Cada um de nós escolhia o hino da harpa para cantar. Já eram 8 hinos. Depois, cada um lia um versículo da Bíblia. Como toda criança, lendo errado, gaguejando. Criança lê errado. E depois nós orávamos, ajoelhados. Depois que íamos dormir. Aprendi muito cedo a depender da oração em tudo na minha vida. Aprendi a buscar na palavra de Deus a solução para a minha vida. E aprendi a adorar a Deus. Por isso gosto de cantar na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar. Porque eu aprendi a adorar a Deus dentro da minha casa. É isso que nós temos que fazer dentro da nossa casa. O culto, irmãos, o culto santo, de adoração ao nosso Deus. Porque, irmãos, a gente deixa uma brechinha desse tamanho. E ele entra. E começa a fazer um ninho ali. E daqui a pouco as coisas começam a acontecer. Desemprego, doença, discórdia. Mas eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu vou para a igreja. Mas o culto fica lá na igreja, não vem para casa. Jesus ficou lá na porta. Vamos levar Jesus para a nossa casa. Não vamos deixar ele aqui, não. Ele quer estar com você às 24 horas do dia. Ele quer estar lá com você, abençoando você e abençoando a sua família. Vamos levar Jesus para casa, amém? Não vamos deixar que o diabo venha fazer ninho dentro da nossa casa. Como que nós vamos... eu não sei nem como começa para fazer um culto doméstico. Nós temos uma sugestão para o departamento infantil dessa igreja. A maleta do culto no lar. A tia vai confeccionar a maleta e essa maleta vai ficar uma semana na casa de cada criança. E aqui dentro tem tudo que o papai e a mamãe vão precisar para fazer o culto doméstico com as crianças. Vocês querem ver ou não precisa?
culto com as crianças, culto no lar. O que a gente precisa? A gente precisa de Bíblia. Bíblia de criança, porque nós vamos fazer culto com criança. Vários modelos, nós temos a Bíblia do bebê, nós temos a Bíblia da ovelhinha, que as crianças adoram, tem um monte de ovelhinha. Nós temos a Bíblia para as crianças maiores, que tem figura, mas também tem a parte escrita. Nós temos a harpa cristã, para você cantar e adorar a Deus lá na sua casa, com os seus filhos. E nós temos os devocionais. O que é isso aqui? Isso daqui, irmãos, são livros que ensinam tudo que você vai fazer. Onde você vai ler, que história que você vai contar, que versículo que você vai ensinar lá na sua casa para os seus filhos. Amém? E também nós temos, quando o seu filho vai para a escola, ele não traz a lição de casa? Quando a criança participa do culto, o culto no lar, a gente também tem as atividades relacionadas à história e à parte da Bíblia que você está lendo com os seus filhos. E a criança vai ter uma atividade para gravar, para fixar aquele aprendizado. Amém? E a gente também tem um relatório para que o departamento infantil saiba como foi tudo. Tem um relatório que o papai e a mãe vai escrever onde eles leram na Bíblia, o que cantaram, como que foi, quem orou, quem leu. Isso aqui para a gente saber como que foi, como que aconteceu o culto no lar. Amém? Todo mundo já sabe o que a família faz, o que a igreja faz, o que o pastor faz. Amém? Então, nós podemos caminhar mais um pouquinho. Vamos falar um versículo todo mundo junto? A Karen vai mostrar aqui. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Eu e a... Se você pode falar isso de coração, louve a Deus por isso. Se você não pode, clame ao Senhor para que você possa um dia fazer esta oração. Porque se seu filho não está aqui, não está na igreja com você, se você perdeu o seu filho para o mundo, não desista dele. Jamais desista do seu filho, porque o Senhor nunca vai desistir dele. Creia, o seu filho, o Deus lhe deu filhos para estar aqui na igreja com você, para povoar o céu e não para povoar o inferno. Amém? Então, agora vamos falar bem rapidinho sobre o departamento infantil. O que é o departamento infantil? É o órgão da igreja que cuida das crianças. Amém? Amém. Quais são os objetivos do departamento infantil? São 3 objetivos: salvação, crescimento e serviço. Salvação é o mais importante. O crescimento é a criança crescer espiritualmente. É a criança aprender a ler a Bíblia, a criança aprender a adorar, a criança aprender a orar. Isso é a segunda coisa mais importante. E a terceira é o serviço. O que é o serviço? É o envolvimento da criança na igreja. Irmãos, nós vivemos em sociedade. Se a criança não se envolver na igreja, com certeza ela vai se envolver em outro lugar. Não tem como. Então, vamos envolver a criança nos trabalhos da igreja. Olha, tonto quem perde trabalho de criança. Porque criança ajuda e muito. Tá? Então, vamos envolver a criança nos trabalhos da igreja. Porque tem pai, irmãos, que faz assim. Olha, a tia hoje está fazendo uma festa lá na casa dela, a tia da classe escola dominical. O meu filho não vai. Olha, hoje vai ter uma saída, vai ter um passeio das crianças da igreja. O meu filho não vai. Olha, hoje vai ter uma festa lá na classe. O meu filho não vai, ele vai ficar sentado comigo aqui na igreja. Para onde é que vai teu filho? Para o mundo. Porque ele não vai suportar. Vamos envolver as crianças no trabalho da igreja. Lá no Belém, irmãos, a gente faz um evento por ano, há 18 anos. Um evento por ano, esse das crianças. Um evento relativamente grande. E, irmãos, a gente trabalha muito para aquele evento acontecer. A gente trabalha o ano todo para a gente ter o evento um dia. Trabalhamos o ano todo para ter o evento um dia. Nós fazemos um culto com as crianças em um dia.
Um culto na parte da manhã e um culto na parte da tarde. Um culto especial para as crianças. Nós decoramos a igreja toda, porque é festa para criança. E temos que fazer coisa de criança para criança. As crianças assistem o culto, depois as crianças comem, as crianças brincam, nós fechamos a rua, alugamos brinquedo, enchemos de brinquedo, pula-pula, piscina de bolinha, tobogã, tudo, tem tudo para as crianças. A garagem do Belém parece um playground. Por que a gente trabalha tanto? Porque é uma festa que dá trabalho. Nós reunimos cerca de 14, 15 mil crianças em um só dia. Mas no nosso devocional, é uma bênção. Até hoje, a gente não sabe se durante o encontro das crianças, nós subimos ou se o céu desce. As crianças são batizadas com o Espírito Santo. A gente nunca tem noção de quantas crianças se entregam para Jesus. Porque, irmãos, é um evento para as nossas crianças terem encontro com o Senhor Jesus. É culto. Ah, está passando as fotos. Esse daí, irmãos, foi o evento, não do ano passado, do outro ano, que foi um evento que nós fizemos que o tema era ovelhas. Essa ovelha grande, gordinha, que está ali na ponta, nós fizemos várias delas para decorar a nossa igreja. Fizemos os painéis todos de ovelha. E nós colocamos na frente do púlpito, aqui onde eu estou, fizemos um gradil e colocamos 3 ovelhas de verdade. Por quê? Porque nós somos caipira da cidade grande, a gente não está acostumado a ver bichinho de verdade. A gente só vê figura. Então, nós colocamos lá as ovelhinhas, dentro da igreja. Ó, a escadaria do púlpito cheio de ovelhas. As crianças lá olhando para as ovelhas. Então, irmãos, é um evento para as crianças. Para as crianças. Então, e o que dá mais trabalho nesse evento? Vocês querem saber? Trabalhar com 1.400 tias. Isso dá trabalho. Criança não dá trabalho. 1.400 tias dão muito trabalho. Então, irmãos, o departamento infantil faz esse tipo de trabalho. Amém? Quem é que faz esse trabalho? Nós, eu e você, que fomos chamados para fazer este trabalho. Como é feito esse trabalho? Como qualquer outro trabalho dentro da igreja. Para o nosso Deus, o nosso melhor. Metodologia, com planejamento, com tudo certinho. Reuniões, tudo certinho para a gente poder fazer. Quando deve funcionar o departamento infantil? Fala para mim, vocês aí que são tias. Quando deve funcionar o departamento infantil? No domingo? Todos os cultos que tiver criança, o departamento infantil deve funcionar. Ah, mas Marta, você pensa que eu não tenho o que fazer? Você acha que eu venho para o culto todo dia? Eu tenho que estar na igreja segunda, terça, lá no Belém, irmão, tem culto todo dia. O que você vai fazer? É claro que você não tem como vir para o culto todo dia. Então, vamos fazer uma escala, porque chama departamento infantil. Você tem os seus companheiros, suas companheiras de trabalho. Então, nós vamos fazer uma escala, cada dia fica um grupo, todo mundo tem oportunidade para trabalhar, e as crianças serão atendidas bem certinho. Amém? Quanto custa e quem paga? Aí é que dói, né? Eu vim aqui até buscar uma oferta, viu, pastor? Diz que o departamento infantil aqui é rico. Eu vim buscar uma oferta lá para a festa das crianças. É dureza, né? É dureza, é difícil. Porque departamento infantil, tudo que você vai fazer, custa. Ah, preciso comprar bala, custa. Eu preciso fazer material, custa. Vamos fazer um passeio, custa. E criança não tem dinheiro. E você fica lá, pastor, acabou o trimestre, preciso comprar material. Pastor, vai ter festa das crianças. Pastor, vai ter passeio. Pastor, quando você chega, o pastor não aguenta nela, já vai embora, não quer nem olhar para você. Tanto que você pede, não é mesmo? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Essa festa aí, a do ano passado, deve ter custado por volta de 60 a 65 mil reais. Porque as crianças comem. Elas levam kit, elas levam bala. Nós fazemos o kit com refrigerante, com salgadinho, com bolacha, com tudo para elas. Faz o saquinho e eles levam embora. Eles almoçam. Então, custa muito dinheiro. Sabe quanto saiu do cofre do Belém? Nenhum tostão.
Só o aluguel dos brinquedos, irmão, foi 17 mil e pouco. Mas o que a gente faz? A gente faz uma campanha o ano inteiro. A gente trabalha o ano todo para chegar na festa das crianças e ter o dinheiro. Se você for no Belém, no encontro das irmãs, na ceia, você vai ver a gente lá na porta, numa barraca, vendendo o quê? Tudo que você imaginar. Pastel, cachorro-quente, carne louca, curau, canjica, o crentão. Olha, tudo que vocês imaginarem, a gente vende na barraca. O crentão, irmão, não tem álcool não, viu? Não tem álcool não, porque tem época que faz muito frio. E aí a gente faz, o suco de uva quente, e os irmãos somam. A gente vende pastel, na ceia a gente vende nhoque. Olha, tudo que vocês imaginarem, a gente vende. E a igreja compra? Compre, irmão. A igreja é uma bênção. A igreja coopera muito, porque vê o trabalho, o resultado do trabalho que a gente faz. Olha, vem cantor cantar no Belém, ninguém quer vender os CDs, não é mesmo? O cantor dá os CDs e ninguém quer vender os CDs. Eu pego todos os CDs. Quando está acabando o culto, eu falo para as crianças, vamos vender CD? Aí as crianças, você dá 2, 3 para cada criança, eles vão lá na igreja, vão vender e voltam. E vêm pegar mais, e vão vender. Sabe quem é a primeira pessoa que eles vão vender o CD? É para o pastor. Tem horas que meu pai fala, aí ele compra e me devolve. Aí a gente põe para vender de novo. Aí ele compra, ele fala, eu já comprei esse CD umas 3 vezes. E é assim que funciona. As crianças são envolvidas no trabalho. Você envolve as crianças e o trabalho vai funcionar. Amém? O trabalho do departamento infantil deve ser organizado. Deve ter um grupo de pessoas trabalhando. Esse grupo deve ter um líder. E essa pessoa que vai ser líder das crianças, do departamento infantil, deve ser uma pessoa que tem experiência no departamento infantil. Como que você vai pegar uma pessoa que nunca fez nada, nenhum trabalho com criança, e colocar para ser o chefe? Como que ela vai ensinar a fazer qualquer coisa se ela nunca fez? Como que ela vai ensinar como você deve levar uma criança à salvação, se ela nunca fez? Como que ela vai ensinar um cântico infantil, se ela nunca fez? Então, deve ser uma pessoa que tenha experiência no trabalho com criança. Outra coisa, uma pessoa que tenha facilidade de se relacionar, porque ela vai trabalhar com adultos e com crianças. Uma pessoa que saiba reconhecer o valor de cada pessoa que está na equipe. Pessoal, nós, departamento infantil, nós somos um time. A gente não está numa disputa. Você não tem que ser melhor que eu, nem eu tenho que ser melhor que você. Nós somos um time. E o nosso alvo é a salvação das crianças. Onde eu não funciono, a Karen funciona. Onde a Karen não funciona, a outra tia funciona. Ah, eu não sei cantar. Ah, a Karen canta. Ah, eu não sei contar história. A Marta conta. Ah, eu não sei preparar a lição. A outra tia prepara. Cada um faz o seu trabalho. E esse líder deve reconhecer a importância de cada um desses seus membros da sua equipe. E valorizar esse membro da equipe. Aquela pessoa que limpa a sua sala, quando você dá pipoca para as crianças. Como é que fica a sua sala? Como é que fica a sua sala quando você faz recorte com as crianças na sua sala? E você louva a Deus pela vida da pessoa que limpa a sua sala, que quando você chega no outro domingo, está tudo arrumadinho, tudo limpinho. Não é uma bênção? Então, vamos reconhecer o valor da nossa equipe. A Bíblia diz que um ao outro ajudou e o seu irmão disse, esforça-te. Amém? Então, assim deve ser o nosso departamento infantil. Quando eu falo de departamento infantil, eu gosto de contar uma historinha para vocês, que está lá na Bíblia, que fala a história de uns amigos. A Bíblia conta a história de um homem que tinha as pernas bem molinhas. Os amigos dele tinham as pernas bem durinhas e andavam para todo lugar. Mas ele, coitado, vivia sentado na beira do caminho. Ele não conseguia andar. Mas um dia, ele estava lá tão sozinho, e aí chegou um amigo dele e falou assim, olha, eu tenho uma boa notícia para você.
Eu escutei falar que vai chegar um homem na cidade. E esse homem faz milagre e até cura os doentes. Eu vim aqui para te levar para ir lá na cidade para ser curado. Aquele homem ficou, vai, me leva, me leva. Mas aquele homem, aquele amigo, coitado, tentou levantar, mas ele era muito pesado. Falou, olha, eu não consigo te levantar, fica aí. Eu vou chamar um segundo amigo nosso. E ele foi lá e trouxe o segundo amigo. E eles tentaram levantar, mas eles não conseguiram. Eu vou chamar um terceiro amigo. E aí veio o terceiro amigo e eles saíram arrastando aquele homem. Na metade do caminho, não aguento, não vamos aguentar. Aí foram chamar um quarto amigo. Veio o quarto amigo. O quarto amigo era muito inteligente. Falou, olha, isso não vai dar certo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cama. A gente coloca o nosso amigo numa cama, cada um pega de um lado e assim nós vamos chegar na cidade. E assim eles fizeram. E chegaram na cidade e começaram a procurar onde estava o homem que fazia milagres. Aí eles viram uma casa cheia de gente, não conseguia nem passar na porta. Eles olharam pela janela. Ele está aqui dentro, ele está aqui. Aí eu falei, e agora? Como que a gente vai entrar nessa casa? Aí o amigo inteligente falou, já sei, vamos entrar pelo telhado. Falou, como que a gente vai subir uma cama no telhado da casa? Aí me falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma escada. Aí fizeram a escada, chegaram no telhado, fizeram um buraco no telhado, olharam para baixo, quem que eles viram? Olha, ele está aqui, Jesus está aqui nesse cômodo. É aqui que nós temos que descer a cama. E como que a gente vai descer essa cama? Vamos pegar as cobertas dele e vamos fazer uma corda. E assim eles fizeram e desceram a corda, a cama. Quando a cama chegou lá embaixo, aquele homem estava diante de Jesus, a pessoa mais maravilhosa que pode existir. E quando Jesus olhou para aquele homem, a primeira necessidade que ele viu não foi de cura, foi de salvação. Ele olhou para aquele homem e falou, olha, os teus pecados são perdoados. E aquele pessoal, olha que Jesus conhece a natureza humana, né? E começaram a murmurar. E Jesus falou, olha, toma tua caminhada. E aquele homem das pernas molinhas saiu e foi embora com as pernas bem durinhas, contando para todo mundo que Jesus faz milagres. Amém? Esse é o trabalho da equipe, levar a salvação para as nossas crianças. Amém? Então, acabei de falar sobre o departamento infantil e vou falar bem rapidinho. Eu tenho tempo? Eu tenho tempo? 9h10. Tá bom. Eu prometo que acabou antes das 9h30. O berçário. Dentro do departamento infantil, a gente tem que chamam de berçário. O berçário, irmãos, não é onde troca a fraldinha, não. É onde ficam as crianças de 2, 3 anos. O que acontece, irmãos? Essa idade, muita gente fala, a criança dessa idade não aprende nada. E o que acontece? Você tem a sala, aí a mamãe traz a criança e fica lá na porta, esperando a criança chorar. Não é assim? Você não dá aula, a mamãe não assiste o culto e a criança chora. Não acontece nada. O berçário, irmãos, é um lugar preparado para as crianças de 1 ano a 3 anos, 3 anos e meio. Depois ela já vai para o jardim. Aí o que acontece? Essas crianças, irmãos, elas aprendem sim. Olha, não, essa idade as crianças não aprendem. Aí você ensina Los Passitos. A criança canta e rebola em casa, e todo mundo acha bonitinho, né? Mas a palavra de Deus ela não aprende. Os hinos de criança da igreja, ela não aprende? Aprende sim. Eu vou mostrar para vocês como as crianças dessa idade aprendem sim. Então, irmãos, o que você tem que fazer? Você que trabalha no departamento infantil, no berçário, receba as crianças dentro da sua sala. Se você tiver condição de ter cadeirinha, ótimo. Se não tiver, coloca aquele emborrachado, aquele tatame no chão. Conserve aquilo bem limpinho, porque ali vai cair a chupeta, vai cair a bolachinha da criança. Então, aquele tatame tem que estar sempre limpinho. Tá? Tenha brinquedinhos ali, para a criança se divertir. Quando a criança entra na sua sala, você fala, mamãe, pode voltar para o culto. Não deixe a mamãe, todas as mães ficarem fazendo uma reunião na sua porta.
porque elas atrapalham a sua aula. Feche a porta e dê a sua aula e ensine para os bebês a palavra de Deus. Amém? Aquela reunião que as mães fazem na sua porta, irmão, não serve para nada. Ou elas estão vendendo alguma coisa, ou elas estão comprando alguma coisa, ou estão falando de novela, ou estão falando mal de alguém. Lugar de mamãe é no culto. Lugar de criança no departamento infantil, escutando falar de Jesus. A criança também louva a Deus. Amém? Bebezinho também louva ao Senhor. Muito obrigada. Que o Senhor abençoe cada um de vocês.